Na última mensagem, nós tivemos a oportunidade de ver quais foram os 5 sacrifícios prescritos pelo Senhor Deus para Israel, para que Israel pudesse manter o relacionamento com Deus, apesar dos seus pecados. O Deus gracioso, então, permitiu um meio através do qual a ofensa a Ele praticada fosse punida num animal inocente, e assim o povo pudesse adorar o Deus Santo. Eram 5 ofertas. Pode colocar o próximo slide para mim, rapidamente, você não vai ter tempo de copiar isso, mas é para você lembrar. Eram 3 ofertas de adoração e 3 ofertas de restauração de comunhão. As 3 de adoração eram oferta de holocaustos, manjares e oferta pacífica, e as 2 de restauração, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Depois então desses 7 primeiros capítulos, nós temos a primeira narrativa efetiva do livro, contando sobre um momento especial, importante e singular na história de Israel, que é a consagração dos sacerdotes. Até aqui, e ainda aqui no capítulo 8, Moisés é quem age como sacerdote, fazendo os sacrifícios. E esse ofício ele vai deixar então para Arão e seus filhos executarem a partir do capítulo 9 desse livro. E à medida então que o tempo vai passando, nós vemos Deus instruindo o seu povo a respeito de como ele queria ser adorado, e as coisas então começavam a caminhar. Se você lembrar comigo rapidamente, lá em Êxodo capítulo 3, Deus se revela a Moisés por meio da onde? Da sarça ardente. Depois Deus vai libertar o povo dos egípcios. Isso, muito bem. Olha para mim com medo de responder. Pode responder, se você errar, o máximo que pode acontecer é você errar. Depois disso, no deserto, lá em Êxodo 17, a gente vê Deus dando o maná ao povo. Depois que Deus dá o maná, Deus livra o povo do exército amalequita. E aí em Êxodo 19, a gente vê Deus aparecendo ao povo, o povo temendo a Deus. E depois dessa aparição, lá em Êxodo capítulo 20, Deus vai fornecer então aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos. Leis em relação ao relacionamento com Deus e leis em relação ao relacionamento com o próximo. Nos capítulos seguintes, Deus vai detalhar essas leis que Ele deu no capítulo 20, explicando ao povo o porquê de cada uma dessas leis. E aí Deus fornece, no final do livro de Êxodo, detalhes a respeito do tabernáculo, como o tabernáculo deveria ser construído, o que deveria ser feito, e o tabernáculo é construído. E aí nos capítulos 1 a 7 de Levítico, Deus vai dar a informação de como o tabernáculo deveria ser usado para o culto e para a adoração ao Senhor. Então o povo vai conhecendo um pouco mais a respeito de Deus, o povo já tem um local de adoração, o povo já tem a instrução de como adorar a Deus, falta agora a prática. E a prática vai acontecer por meio de Arão e dos seus filhos, é isso que a gente vai ver hoje. Conforme eu disse, então, os capítulos 8 a 10 são capítulos de transição. Eu vi 3 transições nesses capítulos e eu quero trabalhar com você. Pode colocar o próximo slide para mim. Primeira transição, na verdade, desculpe, isso vem antes da transição. É a ideia do livro, a ideia dessa mensagem. O Deus santo e separado exige um sacerdócio, o quê? Santo e separado. Nada mais correto, nada mais esperado do que isso. Deus não vai aceitar um sacerdócio que não seja da maneira como Ele estipulou. E a gente vai ver isso claramente, especialmente no capítulo 10. Mas é interessante que o capítulo 8 começa com esses 3 versículos. Dá uma olhada comigo. Levítico 8, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Esses 3 primeiros versículos vão fornecer para mim e para você um resumo do que vai acontecer nesse capítulo. Dá uma olhada, os sacerdotes então seriam separados para o sacerdócio. Algumas coisas aqui nesse versículo. A primeira delas, Arão e seus filhos.
São as pessoas que Deus escolheu para ter essa responsabilidade de oficiar os sacrifícios entre Deus e o povo. Então Deus, ao longo da história, vem escolhendo homens, aquilo que o Carlos Oswaldo chama de soberania mediada. Deus é um Deus soberano, mas Ele usa o homem para mediar essa soberania. Nós vimos isso acontecer com Noé, nós já vimos isso acontecer com Abraão, já vimos acontecer com Moisés, e agora a gente vê Deus escolhendo Arão e seus filhos. Arão era irmão de Moisés, se você lembrar disso, como as pessoas que vão ter a tremenda responsabilidade e privilégio de sacrificar e mediar os sacrifícios. Segundo lugar, o texto fala das vestes. Traga as suas vestes. Eles tinham todo um trajar que diferenciava eles das outras pessoas. E a gente vai ver que o sumo sacerdote, no caso Arão, tinha um traje que era diferente dos filhos dele, que não eram sumos sacerdotes. A gente vai ver algumas coisas que são interessantes a respeito desse traje, dessa veste. Terceira coisa que ele fala, o óleo da unção. Era um óleo usado cerimonialmente apenas. Esse óleo ele não podia ser reproduzido por ninguém, a não ser pelo próprio sumo sacerdote. Ele era a única pessoa autorizada por Deus para reproduzir esse óleo. E esse óleo só era usado em ocasiões específicas. Isso está lá em Êxodo 30, 22 a 33, se você quiser olhar depois. Aí ele manda trazer um novilho para oferta pelo pecado. Como Arão e seus filhos eram pecadores, eles precisavam oferecer ofertas por causa do seu pecado, para se aproximarem do Senhor e estarem então aptos para oferecer ofertas pelo povo. Depois ele fala de 2 carneiros. Um dos carneiros era para o holocausto, aquela primeira oferta que nós vimos, e o segundo simbolizava um carneiro de consagração. Era uma oferta específica para dias de ordenação. Tá? Terceiro, fique tranquilo que esses são só detalhes para você entender um pouquinho, mas não é o texto em si. Pães sem fermento, provavelmente uma refeição que seria feita aqui por causa da oferta da comunhão. E a última coisa que eu olho nesse texto aqui é a comunidade de Israel. Interessante que essa cerimônia ela devia ser feita à vista do povo. Eles tinham que entender a seriedade do papel do sacerdote para o qual ele estava sendo consagrado. E é mais ou menos igual ao que a gente faz aqui com a ordenação pastoral. Não é uma coisa escondida, é uma coisa que as pessoas participam, porque é uma tremenda responsabilidade que aquela pessoa recebe. E há testemunhas que vão poder cobrar essa pessoa no dia que essa pessoa escorregar. Mas é provável aqui, quando ele fala que o povo estava lá, que provavelmente só os anciãos estavam lá. Porque era muita gente, a gente sabe que é mais ou menos 2 milhões de pessoas. Não haveria espaço para todo mundo olhar isso. Então é possível que havia representantes de cada tribo e os anciãos de Israel observando isso. A gente não sabe. Volta a primeira figura para mim, só para você ter uma noção aí. É possível que aqueles atrás sejam os anciãos, pessoas que estavam testemunhando o que estava acontecendo aí, no caso, a consagração de Arão. Agora, algumas outras coisas me chamam a atenção aqui. Pode voltar no slide que você estava. Na verdade, é o próximo que tem algumas tabelas aí. Versículo 6 vai nos falar que eles foram banhados. Pode mais. Isso. Eles precisavam passar por uma cerimônia de limpeza. Provavelmente isso aconteceu na bacia que se encontrava no átrio do tabernáculo, à vista de todos. Aquele primeiro desenho, aquela primeira foto lá, retrata um pouco isso. E era um banho que acontecia uma vez só. Nesse caso era um banho completo. Por quê? Porque ele precisava simbolizar o fato de que aquele homem estava sendo purificado para o trabalho que ele realizaria. Dali para frente, então, os sacerdotes, eles só lavariam as mãos e os pés antes dos sacrifícios. E eu acho bonito você pensar na relação que nós temos com Jesus Cristo em relação a isso. Né? A Bíblia sempre aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Olha que belíssima mensagem que 1 Coríntios vai trazer para você e para mim. Abra lá, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. É uma passagem forte, é uma passagem bastante dura, em que Paulo é muito incisivo, mas que ela termina com uma palavra de esperança muito boa. 1 Coríntios 6, de 9 a 11.
Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha o que ele vai falar agora. Assim foram alguns de vocês. Olha que belo. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Essa mesma lavagem aconteceu com você e comigo no momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos mais passar por essa lavagem cerimonial que eles passavam, porque nós fomos lavados de uma vez por toda no sangue de Jesus Cristo. Versículos 7 a 9, voltando lá para Levítico capítulo 8, vai falar das vestes distintas. Eu mencionei um pouco disso, eu vou falar um pouco mais agora. Arão, como sumo sacerdote, ele tinha vestes que distinguiam ele de outros sacerdotes, bem como do povo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é interessante observar que dentre os vários itens da vestimenta de Arão, volta lá para a minha primeira foto, Bruno, desculpa correr assim, mas há dois detalhes que são interessantes. O primeiro deles é esse peitoral aqui. Havia 12 pedras preciosas aqui, e com a inscrição de cada uma das tribos que Deus havia escolhido com os filhos de Jacó. Isso significava que o sacerdote, ele era um representante das 12 tribos. Mas para mim o que mais chama a atenção, ele está segurando um turbante aqui, é difícil de ver, mas há uma lâmina aqui de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Toda a vestimenta então de Arão, ela apontava para um aspecto de pureza, de santidade e de separação. E aquilo na testa dele dizia claramente: o meu procedimento, o meu comportamento visa a santidade. Eu não posso fazer algo diferente disso. Guarde essa informação porque ela vai ser importante daqui a pouco no texto. Qual é a relação do crente com Cristo? O pastor Eduardo pregou, pode voltar lá. Nós fomos vestidos com a justiça de Cristo. Essas passagens bíblicas para você anotar depois e você ler depois. Mas você e eu fomos revestidos com a justiça de Cristo. Aquela veste que ela colocada em Arão era para mostrar exteriormente de que ele era uma pessoa separada. Hoje você e eu temos o Espírito Santo de Deus que atesta a nossa diferença para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Nos versículos 14 a 29, nós vemos quais são os sacrifícios que são oferecidos. São feitos então 3 sacrifícios, e em todos eles é interessante, a gente não vai ter tempo de ler agora, mas você lê que Arão já tinha morrido. Arão e seus filhos colocam a sua mão na cabeça do animal, simbolizando a transferência de culpa de uma pessoa para um animal inocente. E era necessário sangue para purificar o altar e as demais ofertas. Então, as 3 ofertas que foram oferecidas, em primeiro lugar, o holocausto, versículos 18 a 21. O holocausto significava nada mais do que uma consagração total ao Senhor. E a consagração ela só poderia ser feita depois que a confissão de pecados fosse feita. Eu acabei pulando, né? O primeiro deles foi oferta pelo pecado. Eles precisavam fazer oferta pelo pecado, por quê? Porque eles eram pecadores. E aí depois vem o holocausto, e isso que é interessante, eles só puderam se consagrar ao Senhor depois que eles fizeram o quê? Pelo pecado deles, confessaram e o pecado deles foi expiado. Você só pode se consagrar ao Senhor, isso é muito ilustrativo para você e para mim, quando o seu pecado foi confessado diante do Senhor. Se você quiser uma passagem que fala muito sobre isso, Isaías capítulo 1, é um texto muito forte para você ler e pensar a respeito disso. Pessoas chegaram com o holocausto e Deus falou: mas o coração de vocês está longe de mim. Quem pediu que vocês viessem sacrificar a mim? E a terceira oferta, que é semelhante à oferta pacífica, é a oferta de consagração. Foi a terceira oferta que eles ofereceram. Então, nessa oferta há um gesto interessante de que Moisés vai pegar um pouco de sangue do carneiro,
colocar na orelha de Arão, ou para a orelha direita de Arão, no polegar direito de Arão e no dedão direito de Arão. E há aqui algumas divergências com relação a isso, mas para mim parece mais básico entender que ele está falando do ser humano integral. Literalmente, da cabeça aos pés, Arão deveria ser uma pessoa consagrada. Arão deveria ser uma pessoa diferenciada. Alguns comentaristas vão falar que orelha significava que ele precisava ouvir a palavra de Deus, mãos que ele precisava realizar a palavra de Deus e pés que ele deveria andar nos caminhos do Senhor. É possível, mas eu não vou ficar brigando por isso. Qual é a nossa relação com Cristo? Eu acho interessante isso, que ao contrário dos sacerdotes que precisavam apresentar sacrifícios por si mesmo, Hebreus capítulo 9 vai dizer que Jesus era perfeito e ele não precisava apresentar sacrifícios. É muito belo isso. Versículos 31 a 36, o último aspecto aí é o confinamento desses homens. Além de todos esses processos que eles deveriam passar, eles deveriam ficar uma semana dentro do átrio do tabernáculo. E a cada dia nessa semana, Moisés sacrificava novamente os animais, fazia novos sacrifícios, porque esses homens estavam em processo de purificação. E o alimento que não fosse comido no dia deveria ser queimado e só poderia ser comido no dia seguinte o alimento fresco que fosse sacrificado ao Senhor novamente. E o texto é claro dizendo que se vocês saírem da tenda, vocês vão morrer. Deus leva a preparação muito a sério. E o capítulo termina, versículo 36, com uma nota muito favorável. Olhe comigo. Levítico 8, 36. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. A nossa relação com Cristo aqui é que a nossa purificação é imediata. Não há um processo para purgar os meus pecados. A pessoa que está em Cristo, nova criatura é. Aí a gente entra no capítulo 9, é a primeira transição que eu vejo aí, pode colocar o próximo slide, que é a transição de Moisés para Arão. Moisés até agora, como eu falei, havia exercido o papel de sacerdote para com o povo, mas Arão iria assumir esse papel junto com os seus filhos. E uma vez então que os sacerdotes já estavam consagrados e purificados, capítulo 8, era hora do povo então ser consagrado e purificado dos seus pecados para que a adoração pudesse acontecer. E o capítulo começa com um aspecto muito interessante. Olha a primeira ordem de Moisés a Arão, versículo 2. E disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelos pecados e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Ironicamente, a primeira oferta que Arão vai fazer, do que é? Um bezerro. Isso lembra alguma coisa você lembrando a história de Israel que aconteceu? Você lembra de Êxodo capítulo 32? Moisés demorava no monte e o povo falou: a gente não sabe o que aconteceu com Moisés e a gente quer adorar alguma coisa. Quem foi a pessoa responsável por tudo o que aconteceu? Arão. E qual foi o animal que ele usou? Um bezerro. É interessante ver como Deus é um Deus de senso de humor e Ele tem como usar a história para nos ensinar lições que nós não queremos muitas vezes ensinar. Repare que a primeira parte do versículo lembra você e eu de um aspecto que nós não podemos nunca esquecer. A graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Não sei se você consegue enxergar isso no versículo. Mas quando você lê ali que Arão foi a pessoa escolhida por Deus para sacrificar um bezerro em favor do povo, isso me lembra graça e misericórdia. Arão foi a pessoa que conduziu o povo à apostasia lá em Êxodo 32. Quando Moisés e o próprio Deus esperavam que ele conduzisse o povo de maneira sábia, ele agiu de uma maneira errada. E essa havia sido a última vez até então que Arão havia agido representando o povo. E a gente vê aqui que além de Arão ainda estar vivo, isso já é graça e misericórdia de Deus. Deus usa
esse ser humano pecador para mediar o sacrifício em favor do povo. Queridos, eu não posso deixar de pensar, nem vocês podem deixar de pensar em nenhum momento, como essa também é a realidade da sua vida e da minha vida. Se hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para vocês, isso tem um motivo só: a graça de Deus. É só pela graça de Deus. Nunca foi nem nunca será mérito pessoal, mas sempre foi e sempre será pela graça de Deus. E eu creio que cada um de nós pode aplicar isso à sua própria vida, seja como pai, seja como mãe, seja como professor, seja como candidato a presbítero, a diácono, como chefe. Se você está onde está, é porque a graça de Deus está com você. E eu creio que essa primeira ordem de Moisés para que Arão sacrificasse um bezerro deve ter sido para Arão um grande lembrete da graça de Deus sobre a vida dele. E eu acho belo nós percebemos aqui que desde o capítulo 8 até o final do 9, a tônica tem sido: o Senhor ou Moisés ordenou, ou fez conforme ordenou o Senhor ou Moisés. A obediência tem sido a marca, e a consequência então não poderia ser outra. Olha comigo os versículos 22 e 24. Os versículos 22 e 24 vão revelar o final glorioso do capítulo, dessa transição entre Moisés e Arão por causa da obediência. Olha comigo. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Possivelmente essa bênção está registrada lá em Números capítulo 6, a famosa bênção aarônica. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício da comunhão, desceu. Ele provavelmente estava numa plataforma ali no altar. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Arão e Moisés então abençoam o povo, e depois de todo esse ritual que havia sido observado meticulosamente, a glória do Senhor aparece ao povo, versículo 23. E o final desse versículo ele é altamente instrutivo e revelador. Como sempre foi na história e como deve continuar sendo na vida da igreja, o alvo de todo culto, de todo ajuntamento, é a glória de Deus. Gente, é belo você reparar nesse detalhe. O culto terminou com a glória de Deus sendo manifesta. Ao longo da história, ao longo da história do povo de Israel, a glória de Deus se manifestou ao povo, ou ela deixou ao povo, de acordo com a obediência ou a desobediência do povo. Quando Cristo veio ao mundo, o texto de João 1,14 nos diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje a sua vida e a minha vida são instrumentos para que a glória de Deus seja manifesta às pessoas que não conhecem ao Senhor ainda. Se você lembrar de Mateus 5, versículos 14 a 16, Jesus vai dar a ordem: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Observe comigo algo extremamente importante aqui. Assim como Israel era responsável e tinha o privilégio de levar Deus às nações vizinhas, você e eu temos a mesma incumbência. E isso acontece cada vez que o nome de Deus é glorificado por meio das nossas ações. Queridos, a comunhão com Deus é a essência da adoração. Guarde essa frase. A adoração, ela visa lembrar você das coisas que Deus fez e melhorar esse relacionamento com Deus.
E é isso que nós vemos aqui com a manifestação do Senhor. E a reação do povo aqui também é algo tremendamente instrutivo. Ao mesmo tempo que eles exclamaram de alegria, a palavra aqui significa como que um grito de alegria. O que mais que aconteceu com eles? Se prostraram com o rosto em terra. Essa mistura é essencial em qualquer ato de adoração. Alegria e reverência. Alegria porque Deus, um Deus santo, tem comunhão com os pecadores por meio de Jesus Cristo. E reverência porque Ele é um Deus santo. Algo que vai ficar evidente agora no capítulo 10. Vá comigo para o capítulo 10 e a gente vai ver as duas transições finais. A transição número 2 que eu vejo aqui é de completa obediência para desobediência. O texto bíblico nos diz, os versículos 1 a 3 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e o quê? Os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Após uma série de ordens do Senhor e de Moisés sendo obedecidas completamente, e da presença do Senhor sendo manifesta diante do povo por meio de fogo, Nadab e Abiú desobedecem a Deus e a consequência é imediata. É interessante que até aqui, pelo menos 20 vezes, nos capítulos 8 e 9, nós temos os verbos ordenar ou dizer. Há uma série de ordens e exigências que são obedecidas à risca. E o resultado disso é a manifestação da glória de Deus. É legal que no capítulo 9, versículo 6, Moisés vai ligar claramente a obediência à aparição da glória do Senhor. Capítulo 9, versículo 6 diz assim: disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Diante então desse quadro, Nadab e Abiú escolhem agir de maneira pecaminosa e são mortos diante de Deus e diante do povo. Agora, qual era a desobediência deles? Nós temos algumas possibilidades aqui para o que teria sido esse fogo profano ou fogo estranho diante do Senhor. E todas elas, eu preciso ser sincero que todas elas parecem ser pertinentes. Mas a verdade é que o texto afirma apenas que eles trouxeram fogo profano perante o Senhor, no versículo 1. Alguma lista aqui, pode colocar para mim o próximo slide, de quais seriam as possibilidades? A primeira delas é fogo impróprio. Essa palavra profano no hebraico é a palavra tzur, ou tzara, dependendo do verbo. E esse verbo, ele significa estranho, ou adulterado, ou ainda algo que vem de fora. Isso pode ser uma indicação de que eles não obedeceram à orientação que tinham para extrair fogo para o incensário lá do altar de bronze. Pegar as brasas do altar de bronze e colocar no incensário deles. De alguma maneira eles proveram um fogo próprio, vamos dizer assim, não sei como. A segunda possibilidade é que eles fizeram uma tarefa que era imprópria para eles. Alguns comentaristas vão dizer que só o sumo sacerdote poderia queimar o incenso. No caso, eles usurparam um cargo que eles não tinham. Terceira possibilidade, que o momento era um momento impróprio para o incenso. Somente no dia da expiação, que a gente vai ver lá no capítulo 16, é que o sumo sacerdote poderia ter feito isso. Olha a série de coisas que eles possivelmente desobedeceram. A quinta delas, influência imprópria.
Há uma possibilidade, pelos versículos 9 e 10, que a gente vai ver daqui a pouco, de que esses homens estavam embriagados quando tentaram oferecer esse sacrifício ao Senhor. É uma possibilidade, o texto parece até sugerir isso. E a última delas teria sido a motivação imprópria. Há comentaristas que apontam ainda para a possibilidade deles terem feito isso numa espécie de empolgação, mas sem autorização de Deus. Qualquer que tenha sido o erro ou os erros de Nadab e Abiú, uma coisa é muito clara aqui no texto: eles desobedeceram a Deus na presença de Deus e do povo. Paul House, um comentarista que eu li, ele fala: os sacerdotes desobedeceram a palavra de Deus e desse modo cometeram um pecado básico da raça humana. Sendo assim, essa atitude exigia de Deus uma demonstração clara da santidade dele diante do povo. E é interessante ver que ao longo da história, essa medida de morte exemplar foi usada por Deus para ensinar lições preciosas para o povo de Deus em momentos específicos. Quer ver? Coloca o próximo slide para mim. Quem não lembra de Acã em Josué capítulo 7? Deus havia dito: não peguem nada desse povo que vocês destruíram. Acã roubou o ouro, a prata e a capa. Eu lembro disso, foi a primeira cantata quando eu era criança e tinha essa música que Acã roubou o ouro, a prata e a capa. Nunca mais vou esquecer isso. Mas o que aconteceu? Acã foi morto juntamente com toda a sua família e toda a sua propriedade, o seu gado morreu. Por quê? Porque ele mentiu, escondendo aquilo que Deus havia proibido. E Deus falou: ah é? Você e sua família vão morrer por causa do seu pecado. Uau! Mas ele não foi o único, dá uma olhada. Uzá, segundo Samuel capítulo 6, essa é uma história muito interessante, quem sabe um dia a gente prega a respeito disso, mas os filisteus estavam com a arca do Senhor, e aí eles foram enchidos por Deus de tumores, a Bíblia fala isso, de forma que os filisteus falaram: pega a arca, a gente não quer mais. Só que quando Israel trouxe a arca de volta, eles trouxeram de uma maneira imprópria. A Bíblia diz que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, e Uzá, que era a pessoa que estava conduzindo o carro de boi, colocou a arca num carro de boi. Só que aí, eu não lembro claramente no texto se é o boi que tropeça ou se a roda passou num buraco, e a arca vai cair. E o que Uzá faz? Põe a mão na arca para a arca não cair. E a Bíblia diz que imediatamente ele é fulminado por Deus, porque havia uma ordem expressa de não tocar na arca. E se você for ver, uma aplicação muito clara para esse texto é que Israel estava querendo conduzir a sua adoração, porque isso estava acontecendo no meio de uma adoração como o mundo fazia. Eles estavam repetindo exatamente a maneira como os filisteus carregaram a arca. E Deus instrutivamente mata Uzá naquele momento. E o povo aprende uma lição muito séria. Talvez a mais lembrada por vocês e por mim esteja lá em Atos capítulo 5. Quando Deus fulmina Ananias e Safira porque eles tentaram mentir ao Senhor. E lá no versículo 11 de Atos 5, o texto bíblico diz que grande temor apoderou-se da igreja. As pessoas temeram a Deus, porque elas viram que Deus era uma pessoa séria. Não era como os deuses pagãos daquela época. Então Deus tem usado ao longo da história essas punições exemplares para que o povo aprenda a respeito de quem ele é e de como ele trata o pecado. Diante então da atitude deles, a presença de Deus produziu um segundo fogo que matou Nadab e Abiú. E aí eu vejo essa terceira transição aí, que é a transição do júbilo para a tristeza. Como não poderia ser diferente, quando vidas são ceifadas, você e eu ficamos tristes. Mas embora o texto esteja tratando da morte de 2 sacerdotes, nós não podemos perder de vista que o maior motivo dessa transição do júbilo para a tristeza é por causa da transição anterior, da obediência completa para a desobediência. Nós nunca podemos perder de vista que as nossas atitudes, Paulo vai dizer em Efésios 4:30, são capazes de fazer o que com o Espírito? Entristecer o Espírito de Deus.
Aliás, nós mesmos devemos ficar tristes com o nosso pecado, pois o nosso pecado é nojento diante de Deus. Se você está estudando o livro novo no PG, você já deve, se você não chegou nesse capítulo ainda, você vai chegar. É o capítulo 3 do livro, é um dos mais fortes. Eu recomendo que você leia depois sozinho. Porque é preciso, e aquele autor fala claramente, a gente precisa lembrar que o pecado é uma coisa nojenta para Deus. Que provoca náusea, essa que é a ideia da palavra. Agora, voltando a Levítico capítulo 10, a reação de Arão foi de silêncio. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil a situação de Arão, porque ele, como sumo sacerdote, e como ser separado por Deus que ele era, Arão tinha 3 obrigações que o impediram de acompanhar o funeral dos filhos dele. A primeira delas é que Arão não tinha permissão de tocar em cadáveres. Ele era sacerdote. A segunda delas é que ele não tinha permissão, e lá no versículo 6 vai falar isso, ele não tinha permissão de externar para as pessoas que ele estava enlutado. Isso normalmente acontecia com a pessoa bagunçando o cabelo dela e rasgando as suas vestes. Arão, como sumo sacerdote, não poderia fazer isso, senão ele também morria. E há um terceiro motivo, pode colocar para mim o texto, hein? Ele não poderia sair da tenda da consagração para acompanhar o funeral dos filhos dele. Isso é instrutivo, porque o sacrifício ao Senhor ainda não havia acabado. Deus está dizendo, você não vai interromper aquilo que é para mim, para fazer uma coisa para você. Eu te chamei e você vai continuar comigo até você encerrar o que você começou. Percebe Deus tratando com Arão as prioridades? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu reagiria bem a essa situação. Mas Deus está mostrando a Arão e ao próprio povo que o foco de Arão deve estar nas coisas que Deus está fazendo e não naquilo que acontece fora. Novamente, não deve ter sido fácil. A oferta não havia sido concluída, algo que a gente vê claramente no versículo 12 aí de Moisés, pela ordem dele. Agora percebe a seriedade que Deus leva ao culto a ele. Moisés ordena então que parentes levem os corpos e a cerimônia fúnebre aconteça fora do tabernáculo, fora daquela região ali, do acampamento. Mas o que chama a minha atenção aqui é a proibição da bebida alcoólica para os sacerdotes, versículos 8 a 11. E uma coisa que é muito clara aqui é que o próprio Deus fala aqui, não é Moisés falando a Arão, mas é o próprio Deus falando com Arão. Acompanhem comigo os versículos 8 a 11. Depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Me parece claro que essa proibição aqui diz respeito aos momentos que antecedem e durante as cerimônias, porque havia uma necessidade clara de que os sacerdotes tivessem um discernimento do que eles estavam fazendo. Mas o motivo duplo aqui, e chama ainda mais a minha atenção, está nos versículos 10 e 11. Em primeiro lugar, eles deviam ser capazes de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Para isso, a mente deles deveria estar clara, ela não poderia estar sob influência de nenhuma bebida alcoólica. E em segundo lugar, não menos importante do que isso, eles tinham a incumbência de ensinar aos israelitas todos os decretos de Deus. Por causa, então, do papel de liderança e de orientação que eles faziam em favor do povo, esses homens deveriam se abster de qualquer coisa que não lhes permitisse um juízo adequado diante de Deus. Os sacerdotes tinham uma responsabilidade imensa, sacrificial diante do povo. E o consumo de bebidas alcoólicas, então, acabaria por proporcionar uma confusão no momento desses sacrifícios. Outra coisa que chama a minha atenção é que os sacerdotes eles eram pontes de revelação entre Deus e o povo. Além de ser então uma identificação com os sacerdotes pagãos,
cuja embriaguez era marca não só dos sacerdotes pagãos, mas de toda a cerimônia pagã. A embriaguez não permitia que o sacerdote executasse com precisão o seu ofício diante do povo. E para minha tristeza, há uma advertência aqui em Isaías capítulo 28, acompanhem comigo. Isaías 28, versículos 7 a 9, que o profeta Isaías faz justamente para os sacerdotes. E olha a constatação do texto. Isaías 28, de 7 a 9. Falando a respeito dos sacerdotes, Isaías diz assim: e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito, e não há um só lugar limpo. Gente, olha o quadro de Israel nessa época. Porque esses homens que deveriam ser líderes se entregaram à bebida. Ele termina dizendo: quem é que está tentando ensinar? A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? É interessante que no Novo Testamento nós também temos advertências claras às pessoas que buscam tanto o presbiterato quanto o diaconato, de que elas devem fugir da influência do vinho. E eu creio que é pelo mesmo motivo. Os sacerdotes, eles eram profetas em Israel. Um comentarista, Warren Brisby, ele vai falar o seguinte: o ensino era parte vital do sacerdócio. Era por meio do sacerdote que a lei de Deus se tornava conhecida a pessoas comuns da comunidade. Ou seja, as pessoas comuns da comunidade só tinham acesso à lei do Senhor por meio do sacerdote. Sacerdotes e levitas se destacaram no lado educacional das principais reformas da história de Israel. Neemias 8 vai falar para a gente assim, Neemias 8, de 7 a 8. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Audias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías, lindos nomes, instruíam o povo de Deus na lei, e todos permaneciam ali. Olha o versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O sacerdote, então, tinha uma incumbência muito séria de ser alguém que ensinava a palavra de Deus para o povo. E o capítulo, então, vai terminar com a afirmação de que Arão não comeria o restante da carne do sacrifício por estar de luto. É algo que Moisés aceitou tranquilamente, porque eles já haviam cumprido todo o sacrifício, todas as outras obrigações. O texto de hoje nos ensina claramente a importância da obediência, mas da obediência completa a Deus. O texto de hoje também nos ensina que é somente pela graça que nós somos usados por Deus em qualquer situação. Não fosse o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, isso não seria possível. E o texto nos ensina novamente a importância do exemplo dos líderes no ensino das gerações futuras, e como Deus espera que esses líderes sejam pessoas sóbrias, literalmente sóbrias diante dele. Eu fiz aqui 4 aplicações rápidas. A primeira delas é avaliar o meu coração e os pecados que eu ainda não confessei a Deus. Deus espera da minha vida obediência completa, e esses pecados precisam ser confessados e precisam ser abandonados. Segunda aplicação que eu faço é que eu preciso glorificar a Deus sempre na minha vida. Mas o alvo de cada ajuntamento nosso, e essa reunião aqui como igreja, deve ter um só propósito: glorificar o nome de Deus. A nossa pregação tem que ser centrada nele, o nosso ensino tem que ser centrado nele, as nossas atividades devem ser centradas nele.
Terceira aplicação, você e eu devemos ser gratos, mais uma vez, por Deus nos usar, apesar da nossa pecaminosidade. E mesmo sabendo que Deus vai nos usar, você e eu devemos buscar a transformação diária à semelhança de Jesus Cristo. E a quarta aplicação que eu faço é que você deve orar constantemente por aqueles que exercem algum tipo de liderança e papel de ensino na igreja. São pessoas que necessitam da sua adoração? Não, de jeito nenhum. Deus me livre. Da sua oração. Por isso que eu escrevi para alguns de vocês ontem. Já orou pelo seu pastor hoje? Ele precisa das suas orações. Quais são as implicações? E eu quero terminar com isso. A primeira delas, eu não posso me conformar com o pecado na minha vida. Queridos, a conformidade com o pecado, ela não tem espaço na vida do cristão. O pecado, ele deve me entristecer e provocar em mim um profundo arrependimento, porque ele é uma ofensa muito séria a Deus. A segunda implicação, a minha presença na igreja, em qualquer momento, deve visar a glória de Deus. Com aquilo que eu canto, com aquilo que eu falo com meu irmão, com aquilo que eu faço. Cada vinda para a igreja, cada momento da minha vida deve levar em consideração o motivo pelo qual eu existo, que é glorificar a Deus. E aqui eu vou fazer um desabafo de pastor aqui. Eu gostaria que vocês estivessem, antes das 11, sentados aqui para o culto. Às vezes eu vejo conversas acontecendo e a gente quer começar e pessoas estão conversando. Isso demonstra, ou pode demonstrar, que você está priorizando uma coisa que não deve ser priorizada. A coisa mais importante é o momento em que a gente estuda a palavra de Deus. Depois você tem o tempo que você puder ter para conversar. E um dos motivos pelos quais a gente tem o culto de manhã é para você poder aproveitar o resto do dia para gastar tempo com o Senhor. Lembre, inclusive, que os pequenos estão observando vocês. Então, se eu fico lá conversando e batendo papo, e a pessoa, vamos lá, está na hora do culto, vamos lá, e eu não saio, o que a pessoinha vai aprender com essa lição? A graça de Deus, terceira implicação, ela deve sempre me estimular a olhar para a minha própria vida e para a vida das pessoas com uma compreensão maior. Qualquer pessoa depende da mesma graça que eu dependo para viver e para ser usado. Eu não posso dar qualquer brecha para o orgulho. E a última delas é gastar mais tempo orando pelas pessoas, ao invés de gastar tempo falando sobre as pessoas. Arão foi ridículo no comportamento dele em Êxodo 32. Mas eu ajo da mesma maneira, se não pior do que Arão, quando eu ignoro o pecado na minha vida, ao invés de lidar com ele. Não pode ter espaço para uma propaganda espiritual aqui na igreja. O único espaço que existe, ele deve ser preenchido por um coração que é contrito diante do Senhor. Eu queria terminar, há uma música, vou pedir para eles me ajudarem ali. Eu coloquei a música em inglês e a tradução do lado, que ela reflete muito bem aquilo que a gente falou hoje. Que se não fosse pela graça de Deus, você e eu nem estaríamos aqui. E ela termina com um hino, e depois a gente vai poder terminar cantando o refrão desse hino também juntos. E com isso a gente vai encerrar esse tempo de mensagem. Vamos ver.
Vamos cantar? Se não fosse a tua graça, Deus, o que seria de nós? Nos ajuda a compreender, Deus, a grandiosidade disso. Vivendo uma vida de obediência completa ao Senhor, Deus. Deus, a tua palavra diz que nós somos sacerdócio do Senhor. Isso implica, Deus, que nós somos pessoas separadas para servir ao Senhor. E Deus, quantas vezes nós esquecemos dessa graça que nós cantamos. E nós vivemos vidas, Deus, permeadas pelo pecado, permeadas por coisas que são repulsivas diante do Senhor, trazendo fogo estranho para o Senhor. Deus, que cada um de nós tenha a consciência clara da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. De como o preço que foi pago, Deus, não foi um baixo preço. Não foi algo barato, Deus. O Senhor precisou mandar o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Sacrifício perfeito, Deus, para que nós fôssemos vestidos pela Tua justiça. Mas, Deus, isso deve ser revertido numa vida, Deus, que é feita para o Senhor. E eu sei, Deus, que cada um de nós aqui tem dificuldades em várias áreas diferentes. Alguns é na questão moral, outras é na questão do dinheiro. Talvez seja a ansiedade, talvez seja a ira, a amargura. Eu desconheço, Deus, mas o Senhor sabe qual é a área, ou quais são as áreas da nossa vida que necessitam de purificação. É isso que nós pedimos, Deus, ao Senhor. Nos purifica, Deus. Nos faz lembrar diariamente dessa graça, Deus. Nos faz lembrar dessa graça, Deus, quando nós nos sentimos tentados a nos orgulhar por aquilo que nós somos. Nos faz lembrar dessa graça, Deus, quando o pecado bater à porta do nosso coração, Deus. Nos faz lembrar da graça quando o desânimo da luta contra o pecado se abater sobre o nosso coração. E louvado seja o Teu nome, Deus. Porque Tua graça vai mais longe do que o nosso pecado. Ela nos retira lá de longe, Deus, e nos traz para perto do Senhor. Vez após vez, dia após dia, inúmeras vezes dentro do mesmo dia. Ajuda cada pai aqui
a lembrar dessa graça, Deus, quando estiver ministrando uma disciplina aos seus filhos. Que eles saibam transmitir, Deus, o que é essa graça na maneira deles educarem os seus filhos. Que maridos lembrem-se da graça, Deus, quando forem conversar com a sua esposa. Quando forem exortar a sua esposa. Que esposas lembrem da tua graça, Deus, quando forem exortar seus maridos. Conversar com seus maridos. Que os filhos aqui presentes, Deus, lembrem da graça quando forem conversar com seus pais. Que todos nós, Deus, lembremos da tua graça na nossa tratativa com todos os nossos irmãos aqui. Especialmente com aqueles que não desfrutaram ainda dessa graça e que não entenderam o perdão perfeito e suficiente na pessoa de Cristo. Obrigado por esse texto tão belo da tua palavra. Obrigado por essa lembrança, Deus, e ajuda a gente a viver de acordo com essa graça. Nós fazemos esse pedido no nome gracioso de Jesus. Amém.